TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a esse sábado com o nosso resumo da semana, viu? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. E é claro, você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24. O telefone é 99248-3167. Manda mensagem, participa aqui conosco. Pois é, vamos então às notícias deste sábado, dia 22 de novembro. A ANEEL mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz no mês de novembro. Governo do Estado bloqueia 217 milhões de reais e desmonta núcleo financeiro de facção criminosa. Governo do Estado anuncia a Operação Barricada Zero em ação integrada com prefeituras da região metropolitana. CDL projeta bom fim de ano para comércio em Petrópolis. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende intervenção no SERRAC e determina fim de bloqueios de contas da Prefeitura de Petrópolis. E Nova Petrópolis promove encontro para impulsionar o ecossistema de inovação da cidade. E você vai ver também, segunda edição do Flip Petrópolis acontece nos dias 27 e 30 de novembro. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, pessoal, a gente começa a nossa edição olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã. Nós vamos direto para a nossa página 12, para o Petropolitano. Falar, claro, aqui das questões da nossa Serra. Primeiro, secretário de Saúde transfere gabinete para o RAC. Essa é a manchete da nossa página 12. Também está lá na nossa capa do nosso Petropolitano, na primeira página, né, do nosso Petropolitano, para você conferir aqui na 12. Tem muita informação sobre essa matéria. Medida foi tomada após aí a divulgação de relatório que aponta risco real de colapso do sistema de saúde em Petrópolis, né? Pois é, o secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, já transferiu o gabinete da sua secretaria para dentro do Hospital Alcides Carneiro. A mudança ocorreu após o relatório da primeira semana de intervenção judicial no SERRAC, que é o que administra o Alcides Carneiro. Então, esse relatório apontou risco concreto de interrupção de serviços essenciais, dívidas milionárias e falta de insumos básicos. Segundo o secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, a decisão foi tomada para enfrentar a crise de perto. Abre aspas para a fala dele: a partir de agora estarei dividido entre centro administrativo no Alto da Serra e a rotina aqui dentro do hospital. Estar presente é a possibilidade de vivenciar de perto os problemas, enxergar as feridas e curar as feridas. A crise financeira que atinge o município é um desses sintomas. A medida marca uma alteração na forma de gestão da saúde, com o secretário atuando diariamente dentro da unidade hospitalar, que hoje concentra a maior pressão da saúde pública. E aqui a gente tem uma reportagem completa falando de outros detalhes dessa questão da intervenção no Alcides Carneiro, mas lá no nosso terceiro bloco a gente também traz mais detalhes sobre esse imbróglio todo do Alcides Carneiro, a intervenção. Agora também o Tribunal de Justiça suspendeu a intervenção judicial e também desbloqueou todos os ativos ali, todo o dinheiro da prefeitura que havia sido bloqueado. Mais detalhes você acompanha no nosso terceiro bloco. Mais embaixo tem ele falando sobre uma pesquisa que revela que falta de dinheiro é porta de entrada para o tráfico.
não deixa de ser uma verdade, a gente fala bastante sobre isso, a reportagem é bem completa, cruza dados aqui sobre o que acontece, faz um raio-x e mostra o cenário também em Petrópolis, viu, desse estudo, viu? Agora a gente vai lá para o nosso Serrano, lá na página 13, Coral dos Canarinhos é declarado Patrimônio Cultural de Petrópolis. O coral tem direção musical e regência, né? Hoje, atual, de Marco Aurélio List, está falando um pouquinho sobre o coral de Petrópolis, o coral daqui de Petrópolis, né? Os Canarinhos, nessa matéria também bem completa. História do coral, falando aqui tudo sobre, né? Ele foi fundado em 15 de agosto de 1942, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Então, aqui fala o Coral dos Canarinhos, ali na legenda da foto, já se apresentou em diversos locais do Brasil, além de outros países também. Tradicionalíssimo, viu, aqui na cidade. Pois é, e mais ali embaixo fala de Natal, né? Prefeitura de Nova Friburgo anuncia a programação natalina de 2025. Então, programação Um Encanto de Natal é o nome dessa programação lá de Nova Friburgo. É de 5 de dezembro ao dia 11 de janeiro de 2026. Acendimento das luzes diariamente a partir das 6 horas da tarde. E aí tem casa do Papai Noel e tudo mais. Mas o mais importante é você saber, do dia 5 de dezembro ao dia 11 de janeiro de 2026. E ali em cima, nas teresopolitanas, a gente falar alguma coisa de Terê, né? Terê é destaque no mapa de experiência do MEC. O MEC lançou um mapa de experiências inspiradoras em educação integral, sobre relatos de experiências sobre a implementação da política de educação em tempo integral em escolas públicas de todo o país. Teresópolis se destaca na plataforma com as escolas municipais Rui Barbosa e professor Silvio Amaral dos Santos, e também a escola Governador Portela. A iniciativa pretende inspirar gestores públicos, escolares e educadores a aprimorarem o trabalho nas escolas. Falando de Natal ainda, aqui em Petrópolis, né, o Natal Imperial, que agora também é tombado aí, né, patrimônio, está dentro da agenda de eventos, não pode deixar de ser feito. Aqui em Petrópolis começa só no dia 5 de dezembro, viu? E vai até o dia 4 de janeiro. É o que tem previsto aqui, né? E também no site da prefeitura tá lá falando isso já. Então, só em dezembro que começa. Começa um pouquinho depois, tá? Aqui em Petrópolis, mas acredito que vai ter, né? Não sei se com toda essa crise financeira que a cidade passa, essa programação vai ser tão vultuosa como foi em outros anos, né? Pessoal, tem mais notícia no nosso jornal, tem a região do Vale falando da CSN, tem também outras notícias nacionais para você conferir no nosso jornal, mas a gente vai para o intervalo, né? Isso agora. Isso, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que proporção de quem estava em home office recua em 2024 e chega a 7,9%. E você vai ver também que gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir de segunda-feira. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio deflagrou na terça-feira uma nova etapa da Operação Contenção, com foco em desarticular o braço financeiro que sustenta a expansão territorial de uma facção criminosa. 15 pessoas foram presas, 217 milhões de reais em bens e valores da organização foram bloqueados e 8 ferros velhos usados para lavar dinheiro e escoar cobre furtado também foram interditados. A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Participam equipes da Delegacia de Roubos e Furtos, da Coordenadoria de Recursos Especiais, do Batalhão de Operações Policiais Especiais e de unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada. Segundo as investigações, parte significativa dos recursos para erguer e manter barricadas era alimentada pela receptação e comercialização ilegal de cobre e outros metais. Entre os alvos está o criminoso apontado como mentor de barricadas, responsável por financiar e fornecer materiais para erguer as estruturas que restringem o direito de ir e vir dos moradores. A apuração revelou que os ferros velhos ligados ao tráfico atuavam como centrais de lavagem de capitais, financiando a reconstrução de barricadas, a vigilância armada e a manutenção de pontos de venda de drogas em áreas da Zona Norte, Baixada Fluminense e região metropolitana. A Operação Contenção segue em andamento e novas ações podem ocorrer conforme avançam as investigações e análises de inteligência. E o governo do estado apresentou na segunda-feira, no Palácio Guanabara, a Operação Barricada Zero, força-tarefa que une órgãos estaduais e prefeituras para remover bloqueios instalados por facções criminosas e restabelecer a circulação segura nas comunidades. Confiram. O que aconteceu no dia 28 não foi uma operação, mas foi o início de um novo tempo para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A cerimônia reuniu prefeitos, lideranças policiais e parlamentares, marcando o início de uma ação contínua que pretende devolver aos moradores o direito de ir e vir e a soberania do Estado sobre os territórios. Então isso tudo será planejado com o prefeito e com a prefeitura para que a gente possa ter sucesso na operação, fazendo um mini comitê local para que dentro desse comitê seja feito o planejamento, a execução e o pós.
Durante a apresentação, foi detalhado que a operação vai reunir as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Infraestrutura e Obras Públicas das cidades de habitação e interesse social, Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública e administrações municipais para a retirada planejada e segura de barricadas. A coordenação geral é realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional. A ação envolve limpeza, recuperação de vias e reorganização urbana. De acordo com o governo do estado, o trabalho em conjunto com as prefeituras vai ser fundamental para auxiliar o trabalho direto do maquinário para retirar qualquer instrumento que seja utilizado como barricada. A operação prevê que as valas utilizadas pelos criminosos vão ser aterradas com concreto de forma imediata. A partir de semana que vem já estamos aptos para começarmos as primeiras incursões, que a população realmente não aguenta mais, capitão. A gente não pode demorar mais para fazer isso. Também vai caber ao governo do estado promover os kits de demolição e corte aos municípios, utilizando inclusive maquinários contratados por diferentes secretarias que atendem ao poder público estadual. O cronograma inicial contempla 12 municípios da região metropolitana: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Japeri, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias, Queimados, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e Maricá. As polícias civil e militar realizaram na quarta-feira, dia 19, mais uma fase da Operação Contenção na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. De acordo com o governo do estado, as equipes encontraram drogas dentro de uma unidade de ensino usada como bunker do Comando Vermelho. A nova etapa da Operação Contenção mira a expansão territorial do Comando Vermelho. Segundo o Estado, 16 criminosos foram presos e outros 2 foram neutralizados. Além disso, foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola e uma grande quantidade de drogas. As equipes da polícia encontraram as drogas dentro de uma unidade de ensino na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local era usado como um bunker da facção criminosa e visava driblar a atuação das forças de segurança. Inclusive, o batalhão de policiamento especializado em vias expressas atuou no entorno da Vila Kennedy para minimizar os impactos na população. E a Polícia Federal realizou na última terça a Operação Híbris para apurar corrupção passiva e fraude em processos licitatórios ligados à área da saúde em Carapebus e Conceição de Macabu. A ação aconteceu também nas cidades de Macaé e Casimiro de Abreu. Policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações. De acordo com as apurações, em novembro de 2020, um servidor do setor de licitações da Prefeitura de Carapebus teria solicitado vantagem indevida para representantes de empresas que mantinham contratos e participavam de licitações abertas pelo município. As investigações também apontam que em dezembro de 2020 teria havido um ajuste prévio de planilhas de preços para direcionar uma licitação justamente para empresas cujos representantes teriam recebido o pedido de propina, prejudicando a concorrência. A análise dos dados financeiros dos envolvidos levantou ainda mais suspeitas. Segundo a Polícia Federal, uma pessoa ligada ao servidor investigado movimentou valores incompatíveis com a renda declarada, com depósitos fracionados em espécie e transferências que somam R$300 mil entre janeiro e julho de 2024. A Polícia Federal afirma que esse padrão pode indicar tentativa de ocultação da origem dos recursos. Esse funcionário público que foi alvo dessa investigação continua recebendo propina e vem ainda praticando atos de lavagem de capital. Isso, inclusive, justificou sua prisão em flagrante em razão da prática delitiva permanente desse crime. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva e fraude à licitação, além de possível lavagem de dinheiro. A Operação Híbris continua com a análise do material apreendido e de novas diligências previstas. O Programa Nacional Gás do Povo, que prevê a recarga de graça do botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social, começa na próxima segunda-feira, dia 24. Cerca de 1 milhão de famílias devem ser beneficiadas nesta primeira etapa.
As capitais que serão inicialmente contempladas são Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina. O benefício poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício. Até março do ano que vem, o gás de cozinha gratuito deve ser distribuído para 15 milhões de famílias, segundo garante o governo. A Caixa Econômica Federal será a instituição que vai distribuir vales recarga, cadastrar as revendedoras participantes e validar os meios de acesso do usuário. A retirada da recarga gratuita passará a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação de pagamento em dinheiro. A primeira etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha. O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Vão ter prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira informou na tarde de terça-feira que o Exame Nacional de Ensino Médio 2025 terá 3 questões anuladas. Em um comunicado público, o INEP explicou que a decisão foi tomada pela equipe técnica do Instituto, devido às semelhanças entre questões que circulam na internet e que estavam presentes na avaliação oficial aplicada nos últimos dias 9 e 16 de novembro a mais de 4 milhões de candidatos. O vídeo de uma transmissão ao vivo, veiculado dias antes da aplicação do segundo dia de provas, no último domingo, repercutiu nas redes sociais. A partir das imagens, o INEP reconheceu que foram identificadas similaridades pontuais com os itens da prova. No entanto, o órgão garante que nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. O INEP acionou a Polícia Federal para apurar a conduta e a autoria na divulgação das questões e para responsabilizar os envolvidos por uma eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela publicação, de forma indevida, das questões sigilosas. As investigações de possíveis fraudes no Enem são de competência da PF, porque as provas são um serviço federal de interesse público. O Enem é coordenado pelo INEP, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, o MEC. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última semana a manutenção da bandeira vermelha patamar 1, que irá vigorar no mês de novembro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Nos meses de agosto e setembro, a ANEEL havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com um adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1. De acordo com a agência, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Criado em 2015 pela agência, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar energia usada nas residências, estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelhas ou amarelas, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh. Por 2 anos seguidos, caiu a proporção de pessoas que trabalham em casa, o chamado home office. Em 2024, foram quase 6,6 milhões de pessoas que realizavam as atividades profissionais onde moravam. Em 2022, esse número superava 6,7 milhões. Em termos de proporção,
a redução foi de 8,4% para 7,9% dos trabalhadores. O ponto de inflexão foi em 2023, quando 6.610.000 estavam trabalhando em casa. A constatação, que representa uma inversão na tendência crescente que tinha sido acentuada pela pandemia de Covid-19, faz parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo traz dados anuais desde 2012, exceto de 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19, que inviabilizou a coleta de dados. As proporções apontadas pelo IBGE se referem ao universo de 89.900.000 trabalhadores em 2024. Por critério do Instituto, esse conjunto exclui empregados no setor público e trabalho doméstico. O levantamento mostra que as mulheres eram a maioria em home office. Elas somavam 61,6% dos trabalhadores nessa condição. Observando o total de trabalhadores por sexo, 13% das mulheres estavam em home office. Entre os homens, a parcela era de 4,9%. O pesquisador do IBGE afirma que o trabalho no domicílio de residência claramente cresceu depois da pandemia. O mês de novembro é marcado pela cor roxa para lembrar a luta de milhões de bebês que chegam ao mundo antes da hora. A campanha Novembro Roxo, celebrada em vários países, chama atenção para os desafios da prematuridade e para o papel da enfermagem no cuidado e na recuperação desses pequenos guerreiros. Em Petrópolis, profissionais destacam a importância do acolhimento às famílias e os avanços que só o amor, aliado à ciência, pode proporcionar para esses bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuros todos os anos. E o Brasil está entre os 10 países com mais partos antecipados. A prematuridade continua sendo uma das principais causas de mortalidade neonatal e exige cuidados intensivos desde os primeiros instantes de vida. Para a enfermagem, cada bebê que nasce antes das 37 semanas traz uma história única e um desafio diário. Quando a gente fala em prematuridade, não quer dizer que deu errado, quer dizer só que o tamanho foi diferenciado. São pequenos grandes guerreiros que merecem a nossa atenção. É nesse mês de conscientização que os profissionais reforçam a importância do apoio, da informação e do cuidado especializado. Além disso, a enfermagem tem papel fundamental na assistência desse bebê. Além da técnica, que envolve desde monitoramento até procedimentos delicados, o cuidado emocional também é parte essencial do tratamento. A gente tem um método canguru, por exemplo, que é quando a gente coloca esses pequenos junto com seus pais e mães, bem próximos ao peito, junto com batimento cardíaco, para que eles possam ali reviver aqueles momentos de conforto que tinham dentro do ventre da mãe. Além disso, Cissa Cardoso reforça que acompanhar um bebê prematuro significa cuidar da família inteira. Toda a família precisa ser acompanhada. Criança, pai, mãe e rede de apoio. A prevenção também faz parte do cuidado. Um pré-natal bem acompanhado reduz riscos e ajuda a identificar sinais de alerta, como dores na barriga, contrações frequentes, sangramentos ou perda de líquido. Quanto mais cedo o atendimento é iniciado, maiores as chances de uma gestação segura. Ele acontece também com o profissional médico e o profissional enfermeiro nas unidades básicas de saúde de todos os municípios. O acompanhamento é fundamental para um parto com qualidade e também para um puerpério com qualidade. O cuidado continua mesmo depois da alta. O acompanhamento médico, a vacinação e o ambiente tranquilo fazem diferença na evolução do bebê. E você vai ver depois do intervalo que Nova Petrópolis promove encontro para fortalecer inovação no município. E você vai ver também que Prefeitura de Três Rios lança programa Negocia TR e concede anistia de juros e multas para regularização fiscal. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha, em audiência realizada na segunda-feira, foi discutida a situação do Serviço Autônomo do Hospital Alcide Carneiro, o SERRAC. Após a intervenção judicial na sessão, o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, ressaltou que o custo do SERRAC aumentou em 50 milhões de reais de 2022 a 2024. O interventor judicial do SERRAC, Renato Walter Matos, esteve na audiência e expôs ao juízo e ao Ministério Público o relatório financeiro do serviço após a intervenção decretada pela Justiça no dia 5 de novembro. Segundo ele, há quase 25 milhões de reais em aberto com fornecedores do SERRAC. Outra situação abordada durante a sessão foi sobre o aumento do custo do SERRAC entre os anos de 2022 e 2024. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, em 2022 o SERRAC custava 191 milhões de reais ao ano. Já em 2024, o custo aumentou para 242 milhões de reais, ou seja, foi registrado um aumento de 50 milhões de reais. O SERRAC custava 191 milhões ao ano. No ano de 2024, o aumento do custo passou para 242 milhões. O secretário de Saúde também ressaltou que as unidades pré-hospitalares de Pedro do Rio e da Posse foram criadas sem planejamento e sem garantia de custeio. De acordo com ele, os locais não têm repasses federais ou estaduais, o que torna o município responsável por arcar sozinho com um custo mensal de 2,5 milhões de reais. São provenientes de unidades de saúde criadas sem o mínimo planejamento, sem
cofinanciamento. Onerando o Tesouro Municipal. Segundo Aloysio Barbosa, para 2025, um estudo interno da pasta aponta que a saúde pode demandar cerca de 713 milhões de reais. Na sessão, a promotora Vanessa Katz questionou o secretário de Fazenda Fábio Júnior sobre diferenças entre a receita prevista e a arrecadação. Ele explicou que há despesas omitidas no orçamento de 2025, o que provoca a insuficiência de caixa. A despesa real ela é diferente da receita orçamentária alocada na peça. Ou seja, a peça orçamentária ela teve as suas despesas subdimensionadas. O relatório de vistoria entregue pelo Ministério Público ao juiz Jorge Luiz Martins registrou falhas graves na cozinha do Hospital Alcides Carneiro, como péssimo cheiro na câmara fria, mau armazenamento de hortifruti e presença de insetos. A vistoria também identificou limitações no teto de compra de alimentos, falta de contrastes para exames de tomografia em determinados períodos, remanejamento de cirurgias e ausência de manutenção do tomógrafo. Que aqui estão registrados os números da tragédia do Alcides Carneiro. O juiz está falando, não é mandar recado por algum oportunista, não. Durante a audiência, o juiz atribuiu a atual situação da Alcides Carneiro a problemas de gestão da unidade e de governos passados. A sua má ou péssima governança corporativa, a inexistência de técnicas de um compliance minimamente adequado, vem de vários governos. Não é desse que aqui está. O antecessor contribuiu de forma imunda. Desculpa, o outro também. É uma sucessão de oportunistas. Ainda em relação ao SERRAC, o interventor judicial informou que há um débito de 9 milhões de reais que vence no dia 20 de novembro e não há recursos disponíveis. Empresas médicas e de enfermagem acumulam atrasos de setembro e outubro e alguns fornecedores ameaçam suspender entregas. No fim, foi concedido um prazo de 48 horas para a manifestação do MPRJ, após o recebimento do relatório da primeira semana da administração judicial. Somente após a manifestação do MPRJ, o magistrado vai publicar alguma decisão. E a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio suspendeu na última terça-feira a intervenção judicial no Serviço Social Autônomo Alcides Carneiro, o SERRAC, que administra o Hospital Alcides Carneiro, e ordenou a paralisação imediata dos bloqueios nas contas da Prefeitura de Petrópolis. A decisão é do desembargador Paulo Stefan, relator do caso. A medida atende um pedido do município que recorreu após o juiz da 4ª Vara Civil decretar a intervenção por 90 dias e determinar o bloqueio de R$ 44.600.000 na modalidade teimosinha, que efetua bloqueios sucessivos até alcançar o valor total das contas do município. A intervenção foi decretada no início de novembro, dentro de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Na decisão, o desembargador ressaltou que, embora o juiz responsável pela determinação inicial buscasse garantir o direito fundamental à saúde, o bloqueio total das contas municipais poderia comprometer o funcionamento de outras áreas essenciais da administração pública. O desembargador observou que a ordem de sequestro atingia todas as receitas do município, sem resguardar verbas vinculadas ou de destinação obrigatória, o que configuraria interferência indevida na autonomia do executivo. O relator também apontou que, apesar da gravidade da situação enfrentada pelo SERRAC e pelo Hospital Alcides Carneiro, não há no processo qualquer indício de má utilização de recursos públicos que justificasse uma intervenção dessa amplitude.
Ainda segundo ele, a determinação ultrapassava o escopo original da ação do Ministério Público, ampliando os efeitos de forma indevida. Com o efeito suspensivo concedido, a intervenção judicial decretada pela 4ª Vara Civil deixa de valer e os bloqueios sucessivos realizados por meio da modalidade teimosinha são interrompidos. O magistrado determinou ainda que apenas os valores que permanecem bloqueados devem retornar aos cofres municipais, já que parte da quantia foi usada para despesas consideradas urgentes. O Ministério Público vai ser intimado para apresentar contrarrazões, conforme prevê o Código de Processo Civil. Com a suspensão da intervenção, a gestão do SERRAC continua sob responsabilidade da administração municipal, enquanto o processo segue tramitando na Justiça. Então hoje a burocracia está acontecendo para que a gente possa, na próxima semana, voltar à normalidade. Em uma apuração do Correio da Manhã, trouxe novas informações para a CPI que investiga possíveis irregularidades na atuação da Águas do Imperador em Petrópolis. Documentos mostram que a autorização para a intervenção na rede interceptora na rua Coronel Veiga foi concedida em 2023, durante o governo Rubens Bom Tempo, e sem a exigência de licença de instalação. A CPI quer saber se houve erro na classificação da obra e se a concessionária agiu dentro da legalidade. A autorização foi dada pela Secretaria de Meio Ambiente para que Águas do Imperador recompôsse a tubulação danificada, já que com as chuvas de 2022, a rede interceptora da rua Coronel Veiga foi comprometida. Em 2023, Águas do Imperador pediu à Secretaria para reconstruir, afirmando que se tratava de manutenção de rede e recebeu orientação de que a autorização seria suficiente para executar o serviço. A CPI questiona essa versão, já que o material instalado é diferente e mais moderno que o original, o que para os vereadores pode caracterizar obra nova. Nesse caso, seria necessário licença de instalação, estudos técnicos e registro ambiental. Nada disso presente no processo de 2023. Requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar a suspeita de irregularidade na colocação de tubulação para coleta de esgoto no leito dos rios do município de Petrópolis pela concessionária Águas do Imperador. A CPI agora tenta esclarecer se o documento foi emitido corretamente e se o serviço executado pela Águas do Imperador pode realmente ser considerado apenas manutenção. A definição influencia diretamente na legalidade da intervenção. As investigações também se estendem ao rio Quitandinha, onde a instalação de tubulações no leito reduziu a vazão da água e aumentou o risco de enchentes em uma área já historicamente afetada, além de dificultar futuras ações de dragagem. A CPI será responsável por levantar algumas questões a respeito dessas obras, entre elas saber se houve estudos técnicos prévios, se existe licenciamento válido, se a Defesa Civil foi comunicada e se a intervenção pode comprometer o projeto de cheias do PAC, que prevê mais de 100 milhões de reais em obras. Investigar se houve autorização dos órgãos ambientais, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Proteção e Defesa Civil e Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA. 2. Investigar se houve consulta e autorização do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A CPI vai continuar analisando se a autorização de 2023 foi adequada, se deveria ter exigido licença de instalação e como essas decisões influenciam os riscos atuais para a população. Em nota, a Águas do Imperador informou que possui licenciamento para todas as atividades que executa e que as cobranças seguem o contrato e a estrutura tarifária em vigor. E às vésperas da Black Friday e do Natal, duas das principais datas do ano para o comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis está projetando um bom resultado para o setor agora em 2025. Neste momento, é importante que os comerciantes estejam preparados para o aumento na demanda e o melhor atendimento ao consumidor, para ter uma boa performance no período. As expectativas para esse final de ano são positivas, né, em razão das datas que a gente vai ter próximas aí, né, que seria o Black Friday e o Natal, que impulsionam muito as vendas, né, do comércio com essas datas que são muito fortes dentro do nosso calendário.
A Black Friday é uma data que vem do calendário norte-americano e tem a ideia de promover grandes promoções e descontos que ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, logo após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. No Brasil, em 2025, essa data que impulsiona toda a rede comercial está marcada para acontecer no dia 28 de novembro. E por acontecer nos últimos dias desse mês 11, ela serve também como abertura não oficial para o período natalino, que aquece as vendas até o fim do ano. E por conta desse grande volume de vendas esperadas, é importante que os comerciantes estejam preparados para o período. Tenha estoque, né? É importante que o empresário vai às compras e mantenha os seus estoques realmente bem abastecidos para que ele possa atender essa demanda de final de ano. Ainda de acordo com o presidente da CDL, de acordo com pesquisas preliminares, é esperado um aumento de 5% nas vendas do comércio no período, na comparação com o mesmo período do ano de 2024. Então é muito importante também que as pessoas procurem prestigiar de alguma forma, mesmo que seja da forma física ou da forma digital, que a pessoa prestigie o comércio de Petrópolis, porque sempre que ela está prestigiando o comércio de Petrópolis, ela está colaborando para o nosso desenvolvimento, tanto econômico quanto social. Para atender essa alta demanda do comércio, muitas lojas realizam contratações temporárias, fator que movimenta ainda mais a economia local. E para que todos os setores envolvidos, inclusive os consumidores, fiquem satisfeitos, é importante se atentar a alguns direitos e regras. Um dos principais é o direito do arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor garante a esse consumidor que fez a compra online se arrepender daquela compra. E ele tem o prazo de 7 dias a partir do recebimento para pedir o dinheiro de volta, pedir um novo produto, contestar. E então o Código de Defesa do Consumidor permite essa prática, mas apenas para compras online. Na modalidade da compra presencial, as regras são um pouco diferentes. O direito de arrependimento não existe. O fornecedor de serviço, nesse caso, ele não tem nenhuma obrigação de fazer a troca daquele produto, daquele serviço, né? Ele faz, muitas vezes, para poder fidelizar o cliente, né? Mas, quando você faz a compra no estabelecimento, você, em tese, está olhando o produto, você experimentou, você viu se tem algum defeito. A advogada explica que, mesmo assim, caso algum defeito no produto seja registrado, mesmo sem obrigação legal, o consumidor pode procurar o estabelecimento para tentar resolver a situação. Ela pode, sim, contestar com o fornecedor, né, dependendo do tipo de dano que estiver naquele produto, e pode ter direito também à reparação, né, daquele dano, dependendo do que for. Às vezes, produtos eletrônicos eles têm até uma garantia mais estendida, que é um pouco melhor, então ficar sempre atento a isso. E com foco no período do Natal, onde muitos presentes são adquiridos com antecedência, existem situações específicas que envolvem essa modalidade. Geralmente, quando você vai comprar um presente, né, os próprios vendedores daquela loja, né, a gente está falando aqui de uma compra física, né, eles garantem à pessoa, né, a nota fiscal. Olha, deixa a notinha, né, não tira a etiqueta, dependendo do que for, para poder fazer a troca depois, caso a pessoa não goste do produto, caso note algum defeito. Por isso, é importante que o consumidor sempre mantenha a nota fiscal e o comprovante de pagamentos após fazer algum tipo de compra, seja presencial ou online. E que, caso esse produto seja um presente, dê também a nota para a pessoa presenteada para poder resolver possíveis situações. E a Prefeitura de Petrópolis vai realizar a segunda edição do MEI em Foco. O evento oferece atendimentos especializados e palestras gratuitas para microempreendedores e pequenos empresários do município. A ação acontece no Espaço Empreendedor, no Hipershopping, no dia 26 de novembro. A segunda edição do MEI em Foco será realizada no dia 26 deste mês, das 9 horas da manhã ao meio-dia, no Espaço Empreendedor, no Hipershopping Petrópolis. A iniciativa é voltada para microempreendedores individuais, microempresas e empreendedores de pequeno porte. Durante a manhã, serão oferecidos atendimentos em diversas áreas, como processos administrativos, desenquadramento e temas contábeis, linhas de crédito e soluções financeiras, assistência jurídica, previdência e aposentadoria do MEI, além de orientações sobre gestão empresarial. Além disso, os participantes também poderão acompanhar 2 palestras, às 10 horas da manhã, sobre a evolução do networking e às 11 horas da manhã, sobre atendimento e relacionamento com clientes. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Espaço Empreendedor, DDD 24 2242 8750.
A Prefeitura de Três Rios lançou um novo programa, o de regularização fiscal, para ajudar contribuintes que estão com débitos em atraso. O Negocia TR oferece descontos e condições especiais para quem deseja quitar dívidas junto ao município e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios. O programa concede anistia de até 100% sobre juros e multas e permite o parcelamento de débitos já inscritos em dívida ativa. Podem aderir contribuintes com dívidas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2024. A adesão fica aberta até o dia 17 de dezembro de 2025. O Negocia TR também oferece desconto de 15% para quem opta por pagar o IPTU de 2025 em cota única até o dia 17 de dezembro. O atendimento para adesão ao programa é feito no balcão da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios, de segunda a sexta, de meio-dia até 5 horas da tarde. A Prefeitura de Petrópolis vem reforçando o chamado para os contribuintes que ainda não aderiram ao Programa de Regularização Tributária, o REFIS. O prazo para a negociação de débitos municipais com condições especiais seguem até o dia 28 de novembro. O atendimento é realizado no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, com o suporte da Defensoria Pública e do Cartório da Dívida Ativa. O REFIS foi criado para facilitar a regularização de tributos municipais, permitindo que pessoas físicas e jurídicas quitem pendências com descontos proporcionais em juros e multas. A iniciativa tem impacto direto sobre as finanças públicas, ao ampliar a arrecadação e reduzir o volume de ações judiciais por inadimplência. O REFIS é um programa de regularização tributária. Ele tem o objetivo de convidar os contribuintes que estão em dívida com o município, dívidas tributárias, e aí a gente inclui o IPTU, o ITBI, o ISS, taxas municipais como taxa de coleta de lixo, taxa de vigilância sanitária. De acordo com a procuradora, apesar do REFIS contemplar dívidas de 2024 para trás, terão pessoas treinadas para negociar débitos de 2025. O REFIS é para negociar dívidas de 2024 para trás, mas durante o programa nós vamos ter pessoas treinadas para poder negociar também dívidas de 2025. As condições são válidas até dia 28 de novembro. Pagamentos à vista garantem 100% de descontos em juros e multas. Parcelamentos em até 6 vezes asseguram 90% e em até 12 parcelas é possível ter 80% de desconto. Já para parcelas maiores, como em até 24 vezes, garante 70% de desconto. Em até 36 parcelas, 50% e em 48 vezes assegura 20% de desconto. O contribuinte que deseja aderir ao REFIS deve ir ao Centro de Cultura na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis. É possível realizar a solicitação através dos canais digitais disponibilizados pela Prefeitura. O atendimento está centralizado no Centro de Cultura, de segunda a sexta, das 9 às 17. E é importante que o contribuinte vá com seus documentos de identidade, CPF, comprovante de residência. Ainda segundo a procuradora, o contribuinte que for ao Centro de Cultura resolver o débito já sai do local com boleto para efetuar o pagamento. O contribuinte sai de lá conseguindo resolver toda essa situação. Ele vai lá, ele simula as possibilidades, então tem a possibilidade de cota única ou parcelar em números de vezes em que a lei municipal autoriza, e ele definindo o quanto ele quer parcelar, ele já sai com um contrato assinado e com um boleto para pagamento. Desde o lançamento em setembro, a Secretaria de Fazenda vem registrando crescimento na adesão do programa. O número de negociações reflete o interesse dos contribuintes em aproveitar as condições especiais. E atualmente Petrópolis busca avançar na construção de um ambiente mais inovador e colaborativo. Por isso, o Inova Petrópolis vai realizar um encontro aberto ao público para apresentar o estágio atual do programa e integrar novos participantes ao ecossistema de inovação da cidade.
Criado com base na metodologia ELI, que significa Ecossistema Local de Inovação, do SEBRAE, o Inova Petrópolis é um movimento colaborativo que reúne sociedade civil, poder público, universidades e empreendedores. O objetivo dessa união é transformar ideias em soluções reais a partir da articulação entre diversos setores. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer a evolução do programa e os setores estratégicos definidos como prioridade: tecnologia da informação e comunicação, gastronomia, agronegócio, turismo e moda. Além desses tópicos aí, a gente ter possibilidade de ter outros tópicos, por exemplo, como mercado de carbono, desenvolvimento sustentável. A gente está dentro de uma APA, né, na área de proteção ambiental. Então, o potencial que a gente tem em preservação e em vender isso como crédito verde é muito grande. No auditório do LNCC, onde o encontro irá acontecer, representantes de cada setor vão discutir ações colaborativas que podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município. E agora a gente vai fazer o lançamento desse movimento, que é um movimento que é contínuo. Isso é um marco, a gente vai fazer o lançamento, mas isso é um movimento contínuo em que toda a sociedade tem que participar para que a gente desenvolva a inovação como um meio de desenvolvimento econômico para Petrópolis. O evento é gratuito e busca engajar novos colaboradores na construção de um ecossistema sustentável e inovador. O Inova Petrópolis também reforça o convite para empreendedores, estudantes, gestores públicos e pesquisadores que queiram contribuir para um futuro mais tecnológico e integrado na cidade. Eu espero todos vocês, dia 24, segunda-feira, lá no LNCC, 8h30 da manhã. Chega um pouquinho mais cedo, 8h15, para você conhecer lá as instalações e tal, para a gente participar do lançamento do ELI e para vir participar como traz sua ideia, traz seu projeto que a gente vai viabilizar. E olha só, o Festival Literário Internacional de Petrópolis, o Flip Petrópolis, vai realizar a segunda edição, consolidado como um espaço plural de encontros, ideias e celebrações da literatura de 27 a 30 de novembro de 2025. O Palácio de Cristal será novamente o palco de debate e lançamentos literários, e dessa vez com o tema Literatura, Encruzilhada e Arte. Os últimos dias do mês de novembro vão ser marcados por uma grande exposição cultural em Petrópolis. A Flip Petrópolis vai ser realizada pela segunda vez no Palácio de Cristal, assim como foi em 2024. A segunda edição pretende repetir o sucesso da primeira edição. A primeira edição foi fantástica, nós tivemos um público muito grande e participativo. Gustavo conta que na primeira edição, cerca de 37 mil pessoas visitaram a feira e mais de 45 mil alunos da rede municipal pública e privada de Petrópolis participaram de atividades relacionadas. Esses alunos participaram de concursos de redação e de desenho com 112 trabalhos. Os trabalhos vencedores foram remunerados em dinheiro e por um troféu, de modo que foi um grande sucesso, inclusive sucesso de receita para o município. A edição que traz o tema Literatura, Encruzilhada e Arte também vai homenagear Antônio Torres e o patrono Alcieu de Amoroso Lima. As atividades e mostras nas feiras vão acontecer nos 4 dias de evento, da parte da manhã até o período da noite. Então vamos ter muitas mesas de debate, muitos jornalistas vão participar, Miriam Leitão, Jamil Chad, vamos ter Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro, da Academia Brasileira de Letras, Itamar Vieira Júnior, que é um grande escritor nacional. Um desses escritores é o próprio Gustavo, que vai lançar em Petrópolis o livro Passarinho do Contra, uma biografia de Mário Quintana. O Mário Quintana foi um dos maiores poetas nacionais e talvez seja o poeta que foi mais popular, que mais se aproximou do público, porque ele tinha uma escrita muito fácil, uma escrita muito popular. Além desses encontros com autores, durante a festa será feita a entrega oficial do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano para a vencedora de 2025, a pensadora Sueli Carneiro. Nesta edição, a iconografia e identidade visual do Flip Petrópolis serão inspiradas na obra do artista e poeta Abdias do Nascimento,
referência fundamental da arte e do pensamento afrodispórico no Brasil. Essa escolha reafirma o compromisso do festival com a diversidade, a memória e a valorização das matrizes culturais negras como parte essencial do patrimônio brasileiro, em uma colaboração com o IPAfro. Bom, pessoal, terminando a nossa edição por aqui, mas segunda-feira, Roberta tá de volta às 7h30 da manhã, viu? Porque o Jorge vai tirar uns diazinhos de férias, um pouquinho, daqui a pouco ele tá de volta, mas segunda-feira eu te espero às 7h30 da manhã, ao vivo. Bom fim de semana, tchau!